aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Aqui Anderson Barros com vocês e como é de praxe agora nessa temporada com mais um convidado especial. Muito especial. Bem-vindo, Edu Silva! Opa! Bem-vindo! Tô feliz. Obrigado, gente. Muito feliz por estar com vocês aqui. Vai ser um bom bate-papo. Muito obrigada, Edu. Edu, que é gerente de educação corporativa da Claro e também cuida de diversidade, equidade e inclusão por lá. Muito obrigada. Vamos bater um bom papo aqui para falar das dificuldades para o adulto aprender. Vamos nessa? Depois da vinheta. É isso aí. Começando o 4º episódio dessa temporada, hoje para falar das dificuldades para o adulto aprender. A gente precisa tratar desse tema para saber, né? O que é? Falta de tempo? Medo de falhar? Enfim, quais são as dificuldades que impactam em como a gente absorve os conteúdos dentro das organizações. Então, Edu, obrigada por ter topado o nosso convite para a gente bater um papo sobre isso. Tenho certeza que você, na Claro, estuda muito isso, né? E tenta superar essas barreiras dia a dia. Quais são elas? Boa, eu tô aqui. Agora a bala de prata, assim, né? Já assim de cara, né? Mas vamos lá. Olha, primeiro é importante dizer que a gente tem uma organização muito diversa, e um dos eixos de diversidade nossa é gerações. Uhum. Então, é muito interessante essa pergunta, porque eu estava pensando aqui, a relação de aprendizado com a questão dos adultos em suas diferentes gerações, né? A gente tem gerações que são com estilos diferentes de aprendizagem. Alguns preferem mais um treinamento mais experimental, mais estruturado. Outros preferem mais treinamentos virtuais, com interação também, obviamente. Mas eu acredito, Amanda, que o grande desafio é como é que você consegue, em meio a tantas tarefas, a tantos temas surgindo o tempo todo na agenda desses profissionais, ter ali uma oportunidade para que ele pense, isso aqui é importante para mim e eu preciso aprender isso aqui. Acho que tem a ver com a intencionalidade, já estou trazendo aqui um pouco da minha percepção, mas eu acho que é de fato um grande desafio as pessoas, em meio a tantos temas, priorizarem algum tema que é importante para o aprendizado dela. E a própria aprendizagem, né? Tempo mesmo, né? Sim, tempo mesmo, tempo. É aquela história da infoxicação, né? É tanta coisa, tantos elementos nos surpreendendo o tempo todo. A velocidade da ali. transformação, né, Edu? Exatamente. E aí, como é que eu me estruturo para aprender algo, né? E aí a gente acaba deixando, às vezes, o momento para aprender um pouco de lado, né? A gente tem experimentado muito modelos que trazem a prática, Uhum. o mão na massa, porque aí a pessoa fica inteira, né? Quanto menos palestras e mais mão na massa. Eu acho que o adulto ele precisa disso, ele precisa estar fazendo, ele precisa estar criando ou até co-criando, né? Acho que isso é uma estratégia importante que a gente tem trazido para as nossas soluções de aprendizagem lá. Ô, Edu, e você dizia sobre esse desafio de levar a prática para o cotidiano do ambiente de aprendizagem, né? E todo mundo que tem passado por aqui tem trazido essa importância à tona. Eu, particularmente, concordo demais com isso, mas eu quero trazer um desafio adicional até para entender o seu jeito de pensar. Porque com a pandemia, a gente aprendeu sobre o online síncrono, que tem os seus limitadores também para o ambiente de prática. Como é que vocês estão lidando com esse desafio na Claro? Como é que vocês têm tomado essa decisão do que vai ser online, do que vai ser síncrono, do que vai ser presencial? Porque essa escolha mexe muito com essas possibilidades de prática, né? Sem dúvida, essa é uma excelente pergunta e é uma pergunta que a gente vem se fazendo o tempo inteiro, porque a gente vem experimentando formas diferentes, mas o que a gente tem percebido é que uma boa combinação, né, dos formatos, ela torna-se mais efetiva. Então, eu posso começar numa ação assíncrona que leva para um presencial, por exemplo, e que tem uma sustentação com uma ação síncrona e uma ação assíncrona ao vivo, digital,
e alguma coisa assíncrona. Então, assim, você vai formando e combinando diferentes formatos, trazem uma dinâmica maior para o aprendizado. E aí a gente se depara também, tá, se eu trago muitos elementos, a questão do tempo que a gente estava comentando, eu vou ter que acionar o adulto, a pessoa, o colaborador, mais vezes. Uhum. Como é que fica a questão, a audiência, a adesão a essas ações? Eu acho que uma boa venda desse programa integrado, ela vai cumprir um papel de trazer para a relevância, né? E uma peça ela tem que estar muito bem conectada com a outra. Então, a gente já viu, por exemplo, que um pré-work, onde eu faço perguntas, testes, traz uma certa interesse. Por que que nesse pré-work eu estou respondendo essas perguntas? E lá na ação principal, que pode ser um ao vivo síncrono ou um presencial síncrono, eu trago respostas complementando e conectando com o tema. Então, esse tipo de integração das atividades, eu acho que ela traz uma dinâmica diferente do que a gente estava fazendo lá na pandemia, que era só trabalhar o online síncrono, em palestras ou interações mais expositivas, às vezes uma ou outra vez fazendo grupos, né, dividindo grupos ali no próprio Teams, Zoom e tal, mas a gente tem percebido que o presencial tem voltado, e isso tem sido visto como Positivo? muito positivo, mas ele não está voltando sozinho, porque Uhum. agora ele tem uma ferramenta a mais, um Uhum. elemento, um artefato interessante para a aprendizagem, que é conectar ele com ações pós ou pré-work digitais. Uhum. Edu, você falou de venda. Eu adorei isso, né? Porque você precisa realmente. Eu sempre gosto de dizer, né, nos nossos projetos, para os nossos clientes, eu digo que tem que ser, tem que ter um marketing. Tem que ter um marketing, é isso mesmo. A gente precisa vender para as pessoas essa ação. A gente precisa ter uma dose mesmo de um discurso vendedor para que a pessoa realmente se interesse, se encante por aquilo e veja valor, né? Você acha que o fato da pessoa, de repente, não enxergar valor naquela ação é um dos dificultadores do processo de aprendizagem? Sem dúvida é. E aí você tem uma grande missão. Você vai ter um grupo que vai se interessar pelo tema, naturalmente, porque aquele tema é caro, é importante para ele. E você tem um outro grupo que não vai se interessar de primeira, mas é importante que você tenha aquele grupo também nessa pauta, também aprendendo. E aí entra a questão do marketing. Como é que você consegue trazer esse público para junto? A gente tem tido algumas experiências interessantes de trazer o próprio público-alvo para fazer a venda do produto de aprendizagem. Ah, como? Como é que é isso? Às vezes a gente faz um protótipo, né? Aliás, às vezes não, a gente sempre tem procurado fazer um protótipo, um piloto, aí a gente colhe percepções, vídeos curtos, às vezes com o celular mesmo, Marketing de influência. marketing de influência, que tem funcionado muito na vida das E pessoas. aí, quem participa do piloto grava um vídeo falando o que achou da ação. É isso? Exatamente. Falando o que achou da ação, e às vezes é engraçado que voluntariamente eles, no próprio vídeo, falam assim: você que está aí, vem fazer. E isso é muito legal. Ah, a turma gosta, né? A turma gosta. Sim. E você traz o Você, protagonismo do público-alvo. A gente sempre fala de co-construção. A co-construção não é só no que ter de conteúdo, no formato que tem que ser, mas é também no marketing, é também no engajamento. Então, acho que isso funciona super bem. Ô, Edu, e você me dispara um insight aqui, né? Porque a gente está trazendo esses desafios para o processo de aprendizagem e acho que muitas vezes nas organizações a gente tem uma baita dificuldade com a palavra humildade. Essa terminologia que você usou, né? Os produtos da área de aprendizagem, logo o produto precisa de marketing, né? Então sim, precisa de esse venda. precisa de venda, esse É. ecossistema precisa funcionar. Mas muitas vezes eu não quero envolver o cliente do meu produto no processo de construção, porque eu sou a área, né, especialista, eu domino o conhecimento a respeito do como fazer o meu produto de aprendizagem acontecer, e se eu não levo adiante, não envolvo o meu público no processo de construção,
pode ser que, por vezes, aquilo não esteja tão conectado assim com o dia a dia. Né? Então, queria passar um marca-texto nisso que você falou, porque envolver as pessoas nesse processo é algo fundamental pro sucesso daquilo que é o seu projeto, né? Faz muito sentido, a gente acredita muito nisso. Eu, particularmente, vou trazer aqui Paulo Freire, que fala que nenhum professor, nenhum instrutor, facilitador é mais potente do que a sala de aula. Então, isso já é falado há muito tempo e muitas vezes a gente não aprendeu isso. Não é só na questão da sala de aula, a gente traz isso para toda a jornada, desde o nascimento da solução, do produto, até a entrega e a consolidação daquele produto. Uhum. A gente tem experimentado muito a escuta nos programas que a gente tem feito. Então, vou dar um exemplo aqui do nosso programa de onboarding. O nosso programa de onboarding ele é uma jornada que começa lá na seleção e vai terminar 90 dias depois que o colaborador está na empresa. Eu trago na solução do onboarding nova que a gente trouxe, que está com resultados muito legais, eu trouxe novos colaboradores para co-construírem, terem ideias com a gente, mas eu estou o tempo inteiro escutando, pós-entrega do produto, escutando como é que isso está sendo recebido pelos colaboradores que passam por esse programa. Então, eu tenho uma escuta de 7, de 30, de 60 e de 90 dias, para entender o quanto aquela ação reverberou e o quanto a experiência dele enquanto novo colaborador dentro da Claro está fazendo sentido, está legal, até testando algumas questões do que a gente trouxe de aprendizado para ele lá no comecinho, no momento de integração dele. Uhum. Então, isso funciona muito, isso traz melhoria contínua e isso nos ensina muito. Essa questão da humildade é você entender que quem sabe o que é relevante, quem mostra para você o melhor formato é o seu público-alvo, é as pessoas que você quer impactar. A gente entra com técnica, a gente entra com suporte, mas, acima de tudo, a gente entra com escuta. E a escuta, ela vai transformando o produto. Sem dúvida, bárbaro, né? É que parece tão simples, né? Parece. É que parece Não mas não, é que a Faz gente, parte é que a daquilo gente que é o óbvio que escuta precisa ser dito, né? então é que a gente usa uma estratégia brilhante de ouvir as pessoas para saber o que elas estão Mas- achando e fazer os ajustes. Ô, Gente, é ô, Amanda, brilhante. Mas eu não sei se você reparou, nesta temporada como um todo, a gente tá trazendo pra cá, né, pontos absolutamente valiosos, E simples. importantes E e simples. simples. Sim. Não tem bala de prata e não Não tem um grande tem. pergaminho mágico dourado Sim, do eu sucesso acho da que aprendizagem, né? nossa, eu tô apaixonada por essa temporada por isso, sabe? Porque acho que existe, assim, um certo glamour com relação às ações de aprendizagem, treinamento, educação corporativa, como se tivesse que ser um negócio cheio de palavras, as buzzwords, as palavras em inglês, as coisas complicadas. Tudo tem que ser Os estratosférico, autores né? norte-americanos, as grandes tendências, as grandes ferramentas de inteligência artificial. Pera, a gente precisa escutar as pessoas. Em primeiro lugar. Bárbaro, adorei. Edu, queria te ouvir a respeito do quanto a falta de diversidade, equidade e inclusão pode ser também um dificultador da aprendizagem. Olha, essa é uma pergunta importantíssima, Amanda, porque a diversidade é fato, concorda? Diversidade sempre existiu, né? Desde que o mundo é mundo. Pessoas diferentes, pessoas com pensamentos diferentes, pessoas com marcadores sociais diferentes. Agora, a inclusão é uma escolha. O ambiente de aprendizagem, fazendo conexão de aprendizagem com diversidade, o ambiente de aprendizagem que não tem a inclusão, ele por si só já é um ambiente com uma barreira gigante, onde as pessoas não podem ser quem elas são. Consequentemente, se eu não estou sendo quem eu sou, eu não vou dar o máximo de mim, porque eu estou tentando ser uma outra persona. E para que a gente tenha um ambiente produtivo, criativo, um ambiente de aprendizado realmente significativo, as pessoas precisam ser quem elas são. E aí elas entregam o melhor delas. E aquela construção, aquela co-construção do conhecimento que se dá pela grande diversidade da classe, enfim, do ambiente, ela vai acontecer e ela vai fluir. E aí a gente vai ter uma ação de aprendizagem potente. Então, eu sempre digo que diversidade é fato,
Não tem como fugir disso. Agora, a inclusão é uma escolha. E aí eu coloco uma outra palavrinha no meio, que é a equidade. Porque não basta só eu ter a diversidade, nós somos lá na Claro 40 mil colaboradores. Um recorte importante de um Brasil, de um país continente como o nosso. Então, eu tenho gente de todas as regiões e eu tenho ali um público muito diverso. Isso é fato. Agora, como é que eu incluo as pessoas? Diverso até culturalmente, né? Culturalmente e de diferentes marcadores sociais também. Agora, como eu faço com que cada pessoa, com as suas diferenças, sintam-se respeitadas, sintam-se podendo contribuir da forma que são, porque, e com essa contribuição eu crie conexões de valor, porque as conexões de valor elas se dão pela diversidade, pela criatividade que surge quando eu encontro algo diferente, que vai desafiar uma ideia minha, que vai trazer um ponto de vista diferente. Então, acho que está totalmente ligado. E eu acredito também que para a gente ter um mundo mais inclusivo, uma organização mais inclusiva, a maior arma, a melhor estratégia que a gente tem se chama educação, porque é a educação que transforma. Então, entender essas nuances de diversidade, de equidade e inclusão, elas passam por uma questão de educação, por uma questão de aprender dos vieses cognitivos, para a gente aprender dos diferentes grupos minorizados, de entender que eu tenho que ser humilde e vulnerável para entender o outro, para reconhecer o outro do jeito que ele é. Então, é essa mescla toda aí. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu super. Achei muito legal sua resposta. E aqui eu fico pensando também no quanto as empresas têm essa responsabilidade, né? Do letramento... De levar esse processo de educação também a respeito, né? Da diversidade, equidade e inclusão, muito embora eu acho que cada um tenha uma responsabilidade de buscar essas informações, né? A gente vê, assim, muitas situações em que às vezes a pessoa se coloca num lugar de ai, mas eu não sei o que eu posso falar. Ai, mas é muito complicado, é muita sigla. Ai, eu não sei, é para eu falar negro ou é para eu falar preto? Vai se informar também. Eu acho que também tem uma questão de protagonismo de cada um, de buscar, também ter essa consciência social de buscar a Ou informação, seja, né? o aprendiz precisa se colocar nessa posição ativa e é a responsabilidade dele aprender. Porque assim, quando a gente fala, e aí, Então, Edu, eu queria piadinha até te interna, que eu tô ouvir. voltando lá no primeiro episódio, que a gente teve uma treta por A conta gente disso. teve. É verdade. Sim, Inclusive. sim, é verdade. Eu não tinha entendido, mas faz todo sentido. Mas eu queria também te ouvir sobre isso, né? Sobre a importância, principalmente nesse tema, da gente buscar responsabilizar cada um para que também supere suas próprias dificuldades e aprenda, né? Muito bom. Eu acho que a gente está falando aqui de dois importantes pontos. O papel do protagonismo, e ele é essencial, sem dúvida, mas também do papel social das organizações. Existe uma lacuna histórica em relação a esse tema específico de inclusão, de equidade. A gente não estudou isso lá na escola, então a gente está tendo que aprender. E Malemar estuda até... E Malemar hoje Em estuda, Malemar, né? exatamente. Sim. Mas hoje ainda se fala muito nisso, mas eu acho que a sociedade, enfim, as iniciativas públicas têm que se unir às iniciativas privadas e trazer esse letramento. Então, a empresa aí, a organização, ela entra com um papel importante social. E aí a gente tem o ISD, por exemplo, que é super importante, traz muito essa responsabilidade para as organizações de ter um comprometimento com o social, com a sociedade, para a gente ter um mundo melhor. Então, eu acredito sim que é muito importante que as organizações tenham isso como meta, façam esse papel de letramento, porque às vezes o protagonismo do aluno, o protagonismo da pessoa até existe, mas ela não sabe onde procurar. Ela não sabe onde ela vai encontrar aquela informação. Ela está aberta para aquilo, ela pode até procurar, mas às vezes ela não vai achar a informação no lugar certo.
E a organização, como tem pessoas especializadas nisso, como tem como achar as melhores fontes, ela mostra os caminhos. E olha que união perfeita. A intencionalidade com a curadoria. Aí a gente tem um perfeito cenário. Uhum. Então, eu vejo as duas frentes como importantes demais. O protagonismo do aluno, da pessoa, mas também o papel social das organizações em levar o aprendizado, qualquer que seja, não estou falando só de diversidade e inclusão, mas qualquer que seja, para que as pessoas tenham um caminho mais, vamos dizer, direcionado para o que aprender e onde aprender. Não, tô querendo te teletransportar para o primeiro episódio, porque você trouxe Boa. aqui uma visão apaziguadora, né, Anderson? Acho que ele trouxe essa questão... Conciliadora. Ele teria Conciliadora. equilibrado o fight, é isso? Assim, Se você, cara, o telespec, não tá entendendo nada do que a gente tá dizendo, vai lá assistir vai o lá no primeiro primeiro episódio. episódio que você vai entender essa treta sobre protagonismo do processo de aprendizagem, tá? E vai se divertir também. Não percam. Não percam, muito bom. Eu queria conversar com você sobre a tal da síndrome da impostora, da síndrome do impostor, porque existe, né, em ambos os gêneros, se ela também é uma grande dificultadora, como é que ela atua dificultando o processo de aprendizagem das pessoas em grandes organizações, como é o caso da Claro. Legal. Para eu te dar uma resposta melhor, me dê um exemplo. Por um exemplo, contexto. Por exemplo, a pessoa acha que não vai conseguir aprender aquele tema, que vai ser muito difícil para ela. Que ela não é capaz. Que ela não é capaz, que está fora do alcance dela. E aí ela resiste de participar daquela ação. E muitas vezes, por não participar daquela ação, ela acaba perdendo uma oportunidade de crescimento na organização. Então, a síndrome da impostora, a síndrome do impostor, nesse sentido de assim, eu não sou capaz, é muito para mim. Isso não acontece. Como é que é? Isso é raro, mas acontece sempre, né? É nosso verdade. meio, Que no nosso meio. Eu achei que ele ia falar, isso não acontece na classe. Não. Meu Deus, o que vocês fazem lá? Isso é raro, mas acontece sempre. A gente tem isso em diferentes ambientes, não só nas organizações, É né? verdade. Pessoas que entram com uma certa negação de que não consegue aprender, não consegue entender. E aí eu entro na história da intencionalidade. Tem que ter intencionalidade. Uhum. Mas eu também penso que existem momentos diferentes, contextos diferentes. Às vezes, no contexto A, ela não vai se abrir para aquilo. Mas, em algum momento, a vida, o contexto, ele vai trazer uma necessidade dela aprender sobre aquilo. O que eu tenho observado dentro da organização? Muitas pessoas que, em primeiro momento, eu pensava assim, a gente não vai conseguir atingir esse público X com esse tema de diversidade. E, em algumas situações, até em tentativas, a gente não teve muito êxito. Mas, depois, em determinado contexto, a necessidade de entender o tema trouxe a intencionalidade, trouxe tipo assim, eu vou ter que entender disso. Sim, porque viu um porquê, né? Porque viu um porquê. Uhum. Então, eu acredito que criar uma cultura onde você cria diferentes contextos conectados sempre com a realidade do que está ali dentro daquela cultura, isso você vai criando situações onde, em algum momento, a pessoa vai se deparar com aquilo e vai ouvir. Às vezes de forma não tão expressiva, às vezes ela vai ser aquela que vai ficar ali ainda com um olhar de resistência, mas alguma coisa ela está ali assimilando e isso vai reverberar lá na frente, talvez para uma abertura um pouco até maior e às vezes até protagonista de pedir ajuda. Fala, olha, eu ouvi lá no passado que você comentou sobre isso, me fala mais sobre isso. Né? Então, assim, esse é meu ponto de vista, tá? Eu acho que a síndrome do impostor existe. Eu já tive síndrome de impostor em situações da minha vida e acredito que em algumas situações ainda tenho. Eu não estou justificando, não estou colocando que isso é normal, mas eu estou querendo dizer que em diferentes contextos da minha vida eu tive que sair da minha zona de conforto ou abandonar um pouco de crenças minhas para me abrir para o novo.
Então, eu acho que tem a ver com o contexto, tem a ver com o momento, e às vezes tem pessoas, aí tem um outro grupo que tem crenças muito enraizadas que dificilmente vão abrir para esse tema, vão abrir para o tema A, B ou C, e aí eu acho que aí é um caso um pouco mais difícil da gente trazer uma solução. Mas é isso, não sei se eu respondi aqui, é o jeito Edu de pensar, tá? Tô adorando. Baseado no que eu tenho experimentado também no dia a dia. Sim, perfeito. Ô, Edu, e para já levar o nosso papo para o final, né? E essa é uma pergunta que a gente tem feito recorrentemente aqui nessa temporada. Hoje, né, no seu ambiente, no lugar em que você está, né, lá na Claro, quando a gente pensa em aprendizagem, o que são os temas que para vocês são os desafios do momento? São muitos, tá? Eu acho que o primeiro de todos não é novo, sempre surge nos fóruns aí, vocês devem ouvir isso em várias organizações, liderança, né? Só que liderança é um tema muito amplo. Uhum. E aí eu digo que a liderança ela vem tendo nuances muito importantes e relevantes para o contexto. De novo, a história do contexto. Então, que é como liderar neste ambiente diverso, liderar nesse ambiente transformado, liderar nesse ambiente com gerações diferentes, né? Nesse ambiente de infoxicação, como eu estava trazendo, nesse ambiente de conflitos, nesse ambiente de questões onde você tem que cada vez mais tomar decisões e ter uma boa conversa sobre prioridades. Então, assim, isso tem se tornado cada vez mais relevante. E o famoso feedback. O famoso feedback que tem sido pauta em todos os programas de liderança, mas que sempre está surgindo. Desde antes de Cristo, né? Desde antes de Cristo, lá. Ô, Edu, e eu te fiz essa pergunta, sabe por quê? Uhum. Porque às vezes as pessoas nas organizações acham que esse tipo de tema, né? E aqui quem nos assiste é de organizações de todos os tamanhos, né? Uhum. E as pessoas acham que isso é só uma questão delas. Sim. Não. E todo mundo tem trazido respostas absolutamente similares, né? Ou seja, este e são, na verdade, os desafios que a gente precisa tratar, né? São, e eu acho que assim, essa questão do feedback, ela traz uma roupagem importante agora de olhar para a questão da segurança psicológica, né? De você ter um ambiente onde as pessoas sintam-se à vontade de falar o que pensam. Não é fácil. Tem muito líder que foge das conversas difíceis, tem muito líder que inibe as ideias e o ponto de vista de algumas determinadas pessoas do grupo, porque sabe que vai ser polêmico. Então, hoje você tem que preparar a liderança para um feedback que seja inclusivo, que seja um feedback de não só dar, mas de receber também. Não é fácil, aí entra a história da vulnerabilidade. Então, você traz feedback com CNV, por exemplo, comunicação não violenta, o quanto é importante você trazer esses conceitos para as conversas ali de feedback. A questão do reconhecimento e valorização das conquistas. Feedback não é só para correções, não é só para correção de rota, mas também para reconhecer, né? E também o feedback para alinhamento, porque a comunicação clara e de aonde que você tem que ir, o que você tem que fazer, cada vez mais é importante, senão as pessoas ficam ali sentindo-se inúteis ou vão fazendo coisas que você vai lá, não, mas não era isso. Não era por aí que eu queria, mas também não orientou, né, como exato, é que queria. Exato. Edu, eu tô adorando te ouvir e eu tô adorando o seu jeito de falar. Eu tô conhecendo o Edu hoje pela primeira vez. Tô adorando mesmo. Tô adorando seu jeito de falar, pausado, calmo. Jeito mineirinho. Eu já ia te perguntar de que lugar de Minas que é. Eu sou de Você é filho de quem? Você é filho de quem? Da Dona Neuza, maravilhosa. Dona Neuza, um beijo. Mas eu sou de uma cidade que se chama Seven Lake City. Nossa, que chique. Sete Lagoas. Sete Lagoas. Eu falei,
Gente, que cidade Nem sabia que tinha essa em Minas. Chique, né? Quero. Bom demais, só. Ah, bom demais. Você é filho de quem? É uma coisa que eu cresci ouvindo, né? Porque eu sou filha de mineira. Filha de Eu ia mineiro. visitar a família da minha mãe, uma cidadezinha pequenininha no Triângulo Mineiro. E aí chegava aquela criança estranha na cidade. Aí você é filho de quem? Você é filho de quem? É. E mineiro gosta de prosa, né, Amanda? É. Então, assim, vocês me chamam aqui para vir conversar com vocês, eu tô adoro. Se adorando. deixar, eu vou. E eu tava falando justamente da sua forma de falar, da sua forma de transmitir as suas ideias, da sua fala apaziguadora, né? Não é uma regra no mercado, né? Opa. A gente tem um mundo corporativo bastante acelerado. A gente tem um mundo corporativo onde as pessoas falam depressa, buscam resultado, querem rapidez, olham no celular o tempo todo, né? Tem dificuldade de se olhar nos olhos, né? E eu queria falar um pouco com você sobre algo que, na minha opinião, dificulta muito o processo de aprendizagem e de desenvolvimento dentro das organizações, que é a tal da harmonia artificial, né? Que é aquela coisa que acontece quando você Aqui tá na nossa participando, frente tá tudo bem, tá tudo bem. mas aí eu chego aqui do Depois. seu lado, ô, Edu, vamos falar aqui da Amanda, viu? Isso Sim. eu acho que dificulta muito processos de aprendizagem, de crescimento, de desenvolvimento. E tem a ver também com a questão da diversidade, sobre a qual você fala tanto, que a gente sabe que essa pauta ela não está avançando tanto quanto deveria dentro das organizações, porque ainda tem muito faz de conta. Né? Então, a gente sabe que existem programas belíssimos de inclusão da diversidade da maior parte das organizações, então, são premiados, e aí, nos fóruns restritos, nas conversas ali no cafezinho, a gente ainda tem a famosa piadinha. Então, a gente tem a piadinha sobre a questão da mulher, a gente tem a piadinha sobre a questão racial, a gente tem a piadinha sobre a questão de gênero. Então, assim, isso acontece de forma velada e é extremamente nocivo. Como é que combate? Como é que para de fazer de conta, Edu? Adorei a provocação, Amanda. Que bom que a gente está falando disso. A gente tem que ter um alinhamento entre discurso e prática. E é uma infelicidade quando a gente encontra organizações que fazem isso, né? Que pintam uma coisa Tem discursos e quando bonitos, você né, vai Edu? ver é outra coisa. Esse não é um discurso que se sustenta, do Uhum. meu ponto de vista. Cada vez mais as pessoas, principalmente essa nova geração, a gente tem uma força muito grande de escolher empresas engajadas com o tema, né? E de não só escolher ir trabalhar ou escolher ser um cliente daquela marca. Mas se ela não promove a sustentação disso, esse cliente vai embora e esse colaborador vai embora também. Então, o grande desafio nosso enquanto organização é chamar as pessoas para dançar, né? É uma frase que eu gosto muito da VP de inclusão do Netflix, né? Diversidade é chamar para festa, inclusão é chamar para dançar. Então, preocupar-se menos com cota, né? E mais com quem a gente está trazendo, como é que eu estou fazendo essas pessoas se desenvolverem nas suas carreiras, serem quem elas são. E isso está diretamente conectado com o resultado de negócio. Então, Claro. é triste ver isso, porque isso impacta em negócio. E como é que combate esse tipo de prática? A piadinha que ainda persiste em ser feita nos corredores. A inclusão pro forma. Uhum. O programa de inclusão da diversidade que é feito só para os holofotes. Mas essa dificuldade que ainda existe, principalmente na liderança, porque a gente sabe que a liderança brasileira é formada por homens brancos, héteros e altos. Me perdoe, Anderson Tudo Barros. bem, eu não faço parte desse grupo. Mas não é Eu também isso. sou baixinho aqui. Mas não é isso. Sim, sim. É ou não é? Você trouxe a questão da liderança. Eu acho que a forma de combater isso é exatamente trabalhar essas lideranças. E eu traria, de novo, a questão da educação. É você trazer para a pauta de capacitação, de discussão dessas altas lideranças, médias lideranças, a questão da diversidade. Eles precisam entender o que são vieses inconscientes, eles precisam entender o que é diversidade, o que é equidade, o que é inclusão. E como que vocês têm feito isso lá na Claro? Para A fazer para valer mesmo. Para fazer para valer. A gente tem uma longa jornada, tá, Amanda? Uma longa jornada. A gente
nesse momento, o que a gente está fazendo? A gente está trazendo uma provocação para essa liderança de que diversidade, equidade e inclusão não é assunto de RH. Uhum. Não é responsabilidade o RH vai fazer. Não. A gente está indo lá mostrar para eles o que é diversidade, equidade e inclusão no mundo, qual o impacto disso, como é que isso conversa com o negócio. E aí a gente traz uma linguagem de negócio, que isso é super importante, porque diversidade, equidade e inclusão é sobre pessoas, mas também é sobre negócio. Fazemos um retrato Brasil e fazemos um retrato Claro, e aí um retrato área dele. Então, com indicadores, a gente começa a mostrar, olha, tá aqui o retrato da sua área. Depois dessa conversa, o que a gente pode fazer? Que plano de ação a gente vai fazer para a gente ter uma empresa mais inclusiva, uma área sua mais inclusiva e tal. E esse começo de conversa e corresponsabilização pelo tema, ele começa a trazer uma abertura, porque muitas vezes nessas conversas, ele começa, eu não sei por onde começar, me ajuda? Então, porque já é uma abertura, pelo menos, né? Isso. Que é o despertar de consciência. Porque o primeiro passo de qualquer ação é você sair da inconsciência e ir para a consciência. Né? Antes eu não sabia que isso era um problema. Sim. Agora eu sei. E como é que eu lido com isso, né? Porque tem uma questão, e eu já ouvi diversos especialistas falando sobre isso, que essa liderança formada por homens brancos, héteros, tem medo do tema diversidade, porque tem medo de errar. Uhum. Tem medo de errar. Tem medo de falar uma coisa errada, tem medo de pisar no tomate, tem medo tem medo. Então precisa superar isso. E temos vários exemplos de situações onde líderes de grandes organizações falaram uma coisa errada publicamente e isso trouxe um prejuízo para a imagem, para a marca, perda de clientes. Isso é uma questão séria mesmo. Então, mas você acha que tem uma dificuldade deles aprenderem porque eles apresentam esse distanciamento, essa resistência de aprender sobre isso porque acham que não vão conseguir? Eu acho... Coitadinhos dos líderes brancos, homens, héteros, cis. Eu acho, Amanda, que tem um pouco de tudo. Eu acho que tem o líder que realmente não sabe por onde começar. Eu acho que tem o líder que talvez ainda tenha essa resistência, mas quando a gente começa a mostrar para ele, cara, o seu time é diverso. Como você pode ter a maior potência do seu time? Uhum. As pessoas sendo quem elas são. Isso faz toda a diferença. A gente não fica o tempo inteiro, né, estudamos na administração e tal, que as pessoas têm que ser produtivas a maior parte do tempo. Ninguém é produtivo não sendo aceito, respeitado, inibido de alguma forma no ambiente que ela está. Precisamos de ambientes seguros psicologicamente. Sim, dividindo a atenção, dividindo o foco com uma parte de atuação. Ela precisa atuar. Sim, ela precisa atuar. Mas a gente precisa que as grandes, a alta liderança, tenha essa pauta no discurso e comece a cobrar isso dos times, tá? Então, assim, eu volto a dizer que um bom começo, uma boa estratégia de combate a isso que você trouxe é trabalhando com eles mesmos. Uhum. Então, assim, o nosso presidente da Claro, ele vem trazendo esse tema em vários discursos, em vários contextos de discussão, ele tem colocado a importância disso. E com isso a gente tem conseguido o exemplo, mais espaço. Né, Edu? O exemplo, a capacidade de mobilização. Sim. E acho que tem uma coisa que quando você falava, Amanda, me vinha muito à mente aqui, sabe? Que o difícil nesses temas e pautas, principalmente que nas grandes organizações, é sair da inércia, né? Sabe o lance do trem? Uhum. Que quando começa a se deslocar... Vai devagarinho? Vai devagarzinho, mas depois é difícil até de parar, né? Então, pautas como essa, provocações como essa, que você pode compartilhar com todos os seus colegas, começam a ajudar as pessoas a pensarem, né? É isso. Bora pensar, então? Bora começar essa semana? Muito obrigada, Edu. Obrigada pelos seus insights. Obrigada por compartilhar um pouco do seu tempo com a gente. Prazer enorme te conhecer. Virei fã. Opa, volte que bom, sempre. Que bom. Eu que agradeço. As portas estão abertíssimas, Edu. Volte muitas vezes, viu? Eu que agradeço, gente. Adorei essa conversa. Pessoal que está ouvindo, assistindo a gente aqui. Espero que eu tenha, de alguma forma, também trazido algo novo, algo de reflexão, e eu adorei. Vocês
me incentivaram a pensar várias coisas que, às vezes, quando a gente está falando, a gente está aprendendo mais ainda sobre isso. E adorei falar de educação, adorei falar de diversidade, porque são temas muito caros para mim. Obrigado, gente. Parabéns. Edu, quer deixar o seu LinkedIn para quem eventualmente quiser se conectar com você aqui da nossa audiência? Sim, eu sou Eduardo Aparecido da Silva, porque além de ser Aparecido, ainda é da Silva, gente. Então, ficou fácil. Eduardo Aparecido da Silva, tô lá no LinkedIn. Vou adorar me conectar com vocês, gente. Maravilhoso, Obrigado, viu, Edu? querido. E você que tá aí, já larga o seu like, deixa o joinha aí pra gente, manda pros seus amigos, manda pros seus inimigos. Compartilha, E tamo compartilha de novo. É isso, e tamo junto semana que vem. Um beijo, aproveita a sua semana. Tchau, tchau. Não vai fazer nada só pro forma, nada de harmonia artificial, tá bom? Vai, tudo pra valer, tudo Ouviu? verdadeiro. É isso aí.